Olá, crianças! Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os abrigos dos animais, tá bom? Nós vamos estudar sobre o formigueiro, o cupizeiro e também as colmeias. Vocês poderão ver como que é interessante esses animais, e eles são verdadeiros arquitetos da natureza. Vamos lá para a nossa apostila estudar então? Então vamos! Vamos iniciar então a nossa aula de ciências. Abram a apostila de vocês na página 247, coloquem a data 26/5/2020. Vamos iniciar então essa leitura, ok? Pequenos animais, grandes arquitetos. Tá? Então nós vamos fazer a leitura de toda essa página aqui, tá bom? Vamos iniciar então. Pequenos animais, como as formigas, as abelhas e os cupins, constroem abrigos onde vivem milhares e até milhões de indivíduos. É preciso espaço para guardar o alimento, criar os filhotes. Além disso, com tantos animais juntos, poderia haver falta de ar e a temperatura poderia aumentar muito. Mas isso não ocorre, pois esses insetos são grandes arquitetos. Você sabe quais soluções esses pequenos animais encontraram para organizar seu espaço e ter conforto? Veja o exemplo do formigueiro, um ninho subterrâneo escavado pelas formigas. Às vezes, por fora, ele parece ser pequeno, mas por dentro se assemelha a uma cidade subterrânea, repleta de túneis e câmaras. Há as de comida, de lixo, de ovos e a da rainha. Tudo muito organizado. Veja uma ilustração do interior de um formigueiro no solo e observe as partes em que ele organizadamente se divide, certo? Olha só, então aqui na parte de cima nós temos a imagem do formigueiro e aqui, olha, nós temos a imagem do formigueiro por dentro e como que é organizado, tá vendo? Ó? Esses canais aqui, tá? São os túneis e nós vamos ler aqui do lado, ó, o que são cada parte do formigueiro, tá? Então, número 1. O número 1 é a câmara onde são criados os ovos e os filhotes das formigas, as larvas e a pupa. O número 2, esse aqui, é a câmara onde são cultivados os fungos que servem de alimentos para as formigas. O número 3, uma das estradas do ninho, tá? Então, é uma das estradas do ninho. O número 4 é a câmara onde fica a rainha colocando os ovos que darão origem às novas formigas, tá? Então, é aqui que fica a rainha, tá? Do formigueiro. E, finalmente, o número 5. O número 5 é a câmara onde é depositado o lixo, como os restos de fungos, de folhas e as formigas mortas. Ok? Então, agora vamos para a próxima página, página 248. Na página 248, nós ainda temos uma leitura. Vamos lá? Outro exemplo é o cupinzeiro, nome dado ao ninho dos cupins, que é construído com uma mistura de fezes, madeira, barro e a própria saliva do cupim. Essa mistura faz com que o ninho seja muito resistente, duro como uma rocha, mas suas paredes são finas e deixam o ar entrar. No cupinzeiro há também vários túneis que levam até depósitos subterrâneos de água. Se a temperatura aumentar muito, os cupins descem até esses depósitos e voltam trazendo a água com a qual resfriam a parede do ninho. Tá? Então, olha só, aqui nós temos uma imagem de um cupinzeiro na África. Olha o tamanho, né? Olha só o que a menininha disse. Nossa, isso que é trabalhar em equipe, hein? Bem grande esse cupinzeiro, né? Continuando então, crianças. Mais um tipo de ninho muito interessante é a colmeia, construída pelas abelhas. Nela podem viver milhares de indivíduos e há também espaços para armazenar o mel, para criar as larvas e um exclusivo para a rainha. Quando a temperatura da colmeia aumenta muito, as abelhas dão um jeito de refrescar o ambiente.
Elas batem as asas e criam correntes de ar para que respire. Olha só. Cada buraquinho é um alvéolo e é de dentro dele que é guardado o mel. Aqui nós temos a imagem de uma colmeia e uma árvore. E aqui nós temos o alvéolo com mel, certo? Aqui é um detalhe, né? De uma colmeia em que é possível ver os alvéolos com mel. Ok? Vamos então para a próxima página. Página 249. Na página 249, nós temos uma atividade, a atividade 3. Vamos para a questão número 1. Olhem só. O formigueiro é um lugar muito organizado, então vocês vão ter que reler o texto da aula e anotar as informações que comprovam isso. Então, se vocês lerem novamente o texto que nós acabamos de ler, voltar lá, grifar as ideias mais importantes, né? Vocês vão perceber como que é essa organização dos formigueiros, certo? Então, vocês vão perceber que o formigueiro, ele é muito organizado. Os insetos são grandes arquitetos, lá no texto fala sobre isso, né? Por quê? Que por dentro, né, dos formigueiros, ele se assemelha a uma cidade subterrânea e é repleta de túneis e de câmaras, as de comida, de lixo, de ovos e a da rainha, né? Então, o formigueiro, ele é muito organizado, ele é dividido, né, em túneis, em câmaras, né, e tem um lugar para tudo. Tem lugar para comida, para o lixo, para os ovos e para a rainha, certo? Na atividade 2, olhem só. Sobre os cupinzeiros, responda. O que os cupins utilizam para construir os ninhos? Lembra que quando a gente leu os textos anteriormente, falava o quê? Que os cupins, eles utilizam uma mistura de fezes, de madeira, de barro e a própria saliva para a construção dos seus ninhos. Tá? Vamos então para B agora. Quais são as características de um cupinzeiro que contribui para a sobrevivência de seus membros, tá? Então, olha só, no texto nós lemos que os cupinzeiros, eles são organizados com espaços para criar os filhotes e guardar a comida, certo? E mesmo abrigando milhões de indivíduos numa falta de ar. Por quê? Porque eles são construídos com paredes finas, mas essas paredes permitem a entrada de ar e com túneis para o depósito de água, tá? Então, tudo isso são as características do cupinzeiro, ok? Vamos para a atividade 3. Lá na atividade 3 está falando o seguinte: qual que é a importância delas para a sobrevivência das abelhas? Então, isso está relacionado às colmeias. Por que as colmeias são tão importantes assim para a sobrevivência das abelhas? Olhem só, de acordo com o texto que nós lemos, as colmeias elas são importantes para a sobrevivência das abelhas, porque elas contêm espaços para criar as larvas, armazenar o mel e um local exclusivo onde vive a rainha. Vamos para a atividade B. Como as abelhas fazem para resfriar a colmeia? Então, nós também lemos lá que as abelhas, elas fazem o quê? Elas batem as asas e com isso elas criam correntes de ar que resfriam as colmeias. Atividade 4. Por que os cupins, as abelhas e as formigas podem ser considerados grandes arquitetos? Tá? Por que será? Então, vejam bem, esses animais, eles constroem os seus ninhos, organizando-os de acordo com as suas necessidades, tá? Eles armazenam alimentos, eles constroem espaços para o desenvolvimento de filhotes, entre as outras coisas, certo?
Além disso também, esses ninhos eles têm características de construções que favorecem o controle da temperatura e, consequentemente, a sobrevivência do grupo. Viram só quantas coisas interessantes? Então, agora vamos para a próxima atividade. Essas questões aqui, a tia não respondeu com vocês escrevendo, mas eu fui falando cada uma delas, tá? E fui dando dica na minha fala sobre cada uma delas, ok? Vamos para a próxima página 250, certo? Na atividade 5 da página 250, nós temos um esquema e nós vamos completar esse esquema com essas palavras aqui e expressões abaixo, certo? Então, vamos lá. Os abrigos. Os abrigos, eles são construídos por, se vocês olharem aqui, eles são construídos por animais. Então, vocês vão escrever aqui, animais, certo? E esses animais, eles utilizam o quê? Eles utilizam os recursos do ambiente. Então, aqui embaixo, vocês irão colocar recursos do ambiente, certo? Vamos para o outro lado. Esses abrigos aqui, eles servem do quê para esses animais? Eles servem de proteção. Então, vocês irão colocar aqui a palavrinha proteção. Eles servem de proteção contra o quê? Contra intempéries e também contra predadores. Então, vocês irão escrever intempéries aqui e aqui predadores, ok? E aqui nós temos um desafio. Vamos lá, então? Olha só o que está perguntando. Observe o ninho da ave galeirão comum e procure descobrir qual é a vantagem de um ninho ser construído na água. Olhem só a imagem aqui. A ave galeirão comum constrói ninhos que flutuam na água, tá? Por que será que ele tem vantagem de construir um ninho na água? Vamos pensar um pouquinho? Olhem só. Esses ninhos flutuantes, eles têm uma função, né? Que nós já falamos aqui, que são ninhos que servem para as aves botarem os seus ovos. E ela também, né, além de deixar os seus filhotinhos, seus ovinhos ali, ela ajuda o animal adulto a capturar alimento, tá? Esses ninhos, eles também oferecem a possibilidade de os animais criarem os seus filhotes em um local mais seguro. Então, ali, ó, na água ele tem tudo. Proteção dos seus filhotes e também alimento por perto. Ok? Bem legal, né? Vamos, então, para a página 251. Olhem só. Na página 251, nós temos uma cruzadinha, certo? Então, vocês vão ler as dicas e descobrir quais são os abrigos, tá? No número 1, olha lá, na primeira linha. Abrigo escavado na terra, na areia ou na neve. Qual que é um abrigo que é escavado na terra, na areia ou na neve, que tem 1, 2, 3, 4? Se vocês disseram toca, vocês acertaram. Então, número 1, toca. Na segunda linha, aqui, ó, número 2. Um abrigo que possui túneis e várias câmaras. Qual seria esse abrigo? Se vocês chegaram à conclusão que é o formigueiro, vocês acertaram. Número 2, formigueiro. Terceira linha. O abrigo construído como uma mistura de barro, madeira, fezes e saliva. Esse tá muito fácil, não é mesmo? Quem falou que é cupinzeiro, acertou. Número 3, cupinzeiro. Na quarta linha,
Em seus alvéolos são armazenados méus. Qual que é esse tipo de abrigo? Esse tipo de abrigo é a colmeia. No número 5, abrigos construídos com diferentes materiais da natureza, como galhos, gravetos, folhas e raízes. São os ninhos. Quem respondeu ninhos, acertou. Vamos para a questão número 2. Por que as tocas e ninhos são chamados de abrigos? Por que será que a gente fala que os ninhos, as tocas e os ninhos são chamados de abrigos? Pensem bem, as tocas e os ninhos, eles são locais onde os animais se protegem das condições meteorológicas adversas e também dos ataques dos predadores, tá? Então, eles tanto se protegem, como também é um lugar para eles viverem. Ok, crianças? Por hoje nós vamos encerrando a nossa aula de ciências. Beijos e até a próxima aula.